Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre sistemas de distribuição de água fria. Quando falamos em instalações prediais de água fria, temos que obedecer à NBR 5626 de 98, pois trata das instalações prediais de água fria, que estabelece aí as exigências mínimas quanto à higiene, segurança, economia e conforto a quem deve obedecer às instalações prediais aí de água fria. Então essa norma, ela dá todo o requisito, todo o direcionamento, a instrução pertinente para que o projetista, o engenheiro possa aí fazer o dimensionamento correto, a instalação correta. Quanto ao sistema de distribuição, temos o sistema direto, que é proveniente aí da rede pública até os pontos de utilização, ou seja, sem reservatório. Então, a vantagem desse sistema é uma água de melhor qualidade, maior pressão disponível, menor custo de instalação. E a desvantagem para esse sistema é a falta d'água, no caso de interrupção, grande variação de pressão ao longo do dia. Então, esse sistema vai vir da rede pública diretamente para abastecer os pontos aí que temos de ramificação de água fria dentro da residência. Quando falamos no sistema indireto, ou seja, com reservatório, a vantagem desse sistema é o fornecimento de água contínuo, pequena variação de pressão nos aparelhos, golpe de ariete desprezível, e a desvantagem é a possibilidade de contaminação da água reservada, menores pressões, maiores custos de instalação. Então, nesse caso, temos aí que o sistema ele é indireto, ou seja, com bombeamento ou sem bombeamento. Então, na realidade, ele tem um reservatório. Quando falamos no sistema de distribuição, temos aí grandes vantagens, né? Que é o fornecimento de água continuamente e uma água de melhor qualidade. E a desvantagem apresenta aí um maior custo de instalação. Então, esse sistema misto, eu tenho a junção do sistema direto e do sistema indireto. Temos aqui uma representação de um sistema predial, que são as partes constituintes referente à água fria. Então, na exemplificação aí da numeração, para vocês entenderem, no número 1 representa o distribuidor público, onde a água chega para entrar, né, nas partes constituintes realmente do sistema interno do prédio. Então, no ponto 2 eu tenho o ramal predial, já no ponto 3 eu tenho o abrigo, que é aquela parte que eu tenho para colocar o meu cavalete hidrômetro, proteger o meu cavalete hidrômetro, que é o numeração 4 que vocês estão vendo. Já o 5 ele representa o alimentador predial, o número 7 eu tenho, o número 6 na realidade eu tenho o reservatório inferior. E aí o número 7 eu tenho o ponto de sucção que vai levar para o recalque, para o reservatório superior, nesse caso, né? Então, a água ela é elevada para o reservatório superior através de um sistema de recalque. Já o 10, ele é um barrilete e repassa aí a água para o ramal. E quando a água chega no ramal, ele vai repassar para o subramal. E aí também tem no número 3 a coluna de distribuição, que vai distribuir essas águas para os apartamentos. Né? E aí também depois eu tenho a válvula redutora de pressão, para a água não chegar com tanta pressão aí nos sistemas, né? Nos sistemas prediais, nos apartamentos, e que não possa acontecer rompimento das tubulações. Aqui temos uma tabela que mostra para vocês, né, o tipo de construção, edifício e o consumo em litros dias, ou seja, o consumo per capita referente ao tipo de construção. Então, um exemplo aqui, uma escola cujo ela é externato, o consumo per capita aí é de 50 litros dia. Agora, se eu pegar uma residência, a residência é de 150 litros dia, né? Então eu tenho um consumo per capita de 150 per capita, ou seja, quando eu falo em per capita, eu falo por cabeça, né? 150 litros dias por cabeça. Então, quando eu falo o quê, né? Em relação ao tipo de construção e ao tipo de consumo em litros dia, eu tenho que dimensionar o consumo diário, que é essa fórmula que vocês estão vendo. Então, calcula-se aí que eu tenho CD, o consumo diário, ele vai ser igual ao consumo per capita, né? E vezes
o número de ocupantes daquele edifício. Por exemplo, se eu tenho aqui um apartamento, digamos que esse apartamento tem 6 pessoas, então eu vou ter o consumo per capita referente ao apartamento, como vocês estão vendo aí, que é 200 per capita, vezes 6. Então eu tenho aí o meu consumo diário, né? Se eu for multiplicar 200 vezes 6, eu tenho 1.200, que é o meu consumo diário, 1.200 litros dia. Em relação ao dimensionamento, quando eu falo em consumo diário, eu tenho aqui um exemplo. Calcular o consumo diário de um prédio com as seguintes características: 8 pavimentos, e aí eu tenho, em relação aqui, 2 apartamentos por pavimento, 2 quartos sociais por apartamento, 1 quarto de serviço por apartamento. Então, aqui, o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou resolver essa situação? Então, eu tenho 8 pavimentos vezes 2 apartamentos igual a 16. 8 pavimentos vezes 4 quartos por pavimento igual a 32. 16 apartamentos vezes 2 quartos de serviços igual a 32. Então, eu vou somar 32 mais 32 mais 16 vai ser igual a 80. 80 vezes 200 litros per capita, que é o que a gente viu na tabela, referente a um prédio, então eu tenho 16.000 litros dia. Para que eu dimensione os reservatórios, lembrando que os reservatórios eles devem ser previstos com a capacidade de armazenagem suficiente para 2 dias de consumo diários. Então, tendo em vista a interrupção do abastecimento da rede pública. Neste caso, havendo um reservatório superior e inferior, a indicação prática para os casos usuais é recomendado 40%, ou seja, 2,5% do volume total do reservatório superior, e 60%, que neste caso é 3,5% no reservatório inferior. Então, temos aí como representação, o reservatório total é igual a 2 vezes o consumo diário, o reservatório aí inferior é referente a 60%, então eu tenho 0,60 vezes o valor do reservatório total. E o meu reservatório superior, ele é referente a 40%, então ele fica 0,40 vezes o reservatório total, a reserva total. Então eu tenho aí que fazendo toda essa base do meu cálculo, né, eu tenho no reservatório total aí 32.000 litros, no reservatório inferior 19.200 e no reservatório superior 12.800, considerando, né, o que a gente tem feito aí no exercício anterior. No quesito tubulações, as primeiras informações que precisamos saber para o dimensionamento das tubulações de água fria são quantas e quais são as peças de utilização que essa tubulação atende, a quantidade de água ou a vazão que cada peça necessita para funcionar perfeitamente. Então, essa quantidade aí está relacionada aí ao peso relativo das peças, né? Que a gente estabelece aí conforme a tabela. Então, esses valores são tabelados, né? Perante as normas vigentes. Um exemplo aqui é essa tabela, né, que falamos agora há pouco. Então, o aparelho sanitário, né, temos aqui a descrição do aparelho sanitário, a peça de utilização, a vazão de projeto, peso relativo. Então, se formos observar a bacia sanitária, e a peça de utilização sendo uma caixa de descarga, a vazão de projeto em litros por segundo ela é de 0,15 litros por segundo e o seu peso relativo é de 0,3. Já se eu for considerar aí, por exemplo, um lavatório, né, onde eu tenho uma torneira ou um misturador de água fria, então qual é a minha vazão de projeto? 0,15 litros por segundo e o seu peso relativo é 0,3. Então, essa tabela ajuda a gente a ter uma noção do peso do aparelho, né, do peso relativo da peça, do aparelho sanitário, referente à sua vazão de projeto, quanto ela vai contribuir, né, na vazão aí referente a todo o dimensionamento hidráulico e a utilização dessa peça. Qual é a peça de utilização que eu tenho e qual a relação dessa peça com a minha vazão de projeto para que eu possa disponibilizar ela num projeto hidráulico sanitário, né, de instalações de água fria, sem danificar a peça, os aparelhos, a tubulação e fazer o dimensionamento de forma correta.
Aqui temos o parâmetro, né, aí em relação ao tamanho dos diâmetros da tubulação, se ela é soldável, se ela é roscável. Então, no caso, se a minha tubulação aí, ela tiver a parte soldável, a gente vai delimitá-la ela em milímetros. Então, 20 milímetros, 25 milímetros, 32 milímetros, 40 milímetros, 50 milímetros, né? Então, essa variação sempre vai ser em milímetros, quando eu tratar de tubulação onde eu tenho o sistema de soldável. Já no sistema roscável, a gente vai tratar ela como em polegadas, meia polegada, 3/4 polegada, 1 polegada e assim por diante. Então, aqui eu vou ter a soma dos pesos que vai estar também influenciando no meu sistema hidráulico. Aqui temos um exemplo, né, das ramificações da projeção referente ao sistema de abastecimento de água fria predial. Então, temos aqui na primeira figura a representação do vaso sanitário, né, da interligação aí do vaso sanitário, do bidê, do lavatório, do chuveiro elétrico, da pia elétrica e da torneira de jardim, como exemplificação. Já no sistema, na segunda figura aí, estamos vendo a representação das ramificações do sistema referente ao que eu tenho a caixa acoplada, o lavatório e o chuveiro. Também há um outro tipo de representação. Já na terceira figura eu tenho a pia, a máquina de lavar pratos, máquina de lavar roupa e o tanque. Então temos que lembrar que quando dimensionamos as instalações hidráulicas de água fria, temos que aproveitar a mesma ramificação para a tubulação estar passando, para que eu não tenha gasto com tubulações aí sem necessidade. Então eu já aproveito a interligação aí que eu tenho referente à minha cozinha, minha área de serviço, né, ao banheiro, para aproveitar um único ligamento aí para que eu possa fazer o dimensionamento adequado na realidade. Então a gente observa que sempre aí a gente tem o banheiro, a cozinha, né, e a área de serviço aí como instalações de água predial. Fica aqui um exercíciozinho para vocês fazerem em casa. Então, qual é o primeiro quesito? Calcular o consumo diário de uma residência que contém 6 pessoas. Qual é a minha fórmula? Lembrando que eu tenho consumo diário, que é igual ao consumo per capita vezes o número de ocupantes. Então, o consumo diário aí vai ser igual a 150, né, que é o meu consumo per capita referenciado lá na tabela, vezes 6, que é o número de pessoas que tem na residência. Então, o meu consumo diário vai ser 900 litros por dia. Já o segundo quesito pede para calcular a capacidade de armazenagem do reservatório superior. Então, como é que eu calculo o reservatório superior? Primeiramente, eu tenho que calcular o reservatório total, que é igual a 2 vezes o consumo diário. Então, o reservatório total vai ser 2 vezes 900, que é igual a 1.800 litros. E aí eu já calculo o reservatório superior. Lembrando que o reservatório superior é referente a 40%. Então, eu tenho 0,40 vezes o reservatório total. Então, fica 0,40 vezes 1.800, que vai dar 720 litros. Então, a capacidade de armazenagem do meu reservatório superior é de 720 litros.